Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jasira Prabhupada Ki Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Srivasa de Gaura Bhakta Vrinda Jai Gaura Nitai Ki Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Jai Sri Sri Radha Krishna Jai Jai Sri Sri Balaram Krishna Haribo, estamos entrando aqui na quinta aula, né, na parte 5 desse capítulo 29, no canto 3, onde estamos explicando, né, sobre o serviço devocional. Kapila Deva explica a Devahuti, depois que ela lhe fez, né, uma pergunta sobre o que é o serviço devocional. Nas aulas passadas, Kapila Deva, ele expressou como que as pessoas influenciadas pelos modos da natureza material executam o serviço devocional. Ou seja, nós entendemos pelos sintomas de atuação externa em que modo da natureza material, ou seja, qual agente da ilusão está influenciando aquela alma na prática, né, na tentativa de fazer o seu serviço devocional. E depois que Kapila Deva falou, né, do serviço devocional dentro das 3 influências da energia material, agora nós vamos entrar na explicação do serviço devocional na forma pura e inadulterada. Aqui, né, é o ponto, a partir desse verso 11 e 12 do capítulo 29, é que nós vamos realmente começar a entender o ponto que devemos chegar, certo? Porque Kapila Deva, sendo Deus, ele, como a autoridade suprema, ninguém melhor do que ele para falar do serviço devocional. E já que somos, né, partes integrantes de Krishna e servos eternos amoroso dele, né, temos que saber como servir a Deus. Servir a Deus nesse mundo é serviço devocional. Devocional significa ação, né, impregnada de amor espiritual. Certo? Então, basicamente, essas aulas que tenho dado aqui, né, são a parte mais importante daquilo que se chama a vida espiritual. Certo? Viver no Espírito significa servir aos pés de lótus do Senhor Supremo. Viver em serviço devocional. E esse serviço devocional está sendo explicado aqui pela autoridade suprema, né, Kapila Deva Muni, que é a encarnação de Deus, né, de Krishna. Ok? Então, o verso 11 e 12 do Srimad Bhagavatam diz, né, Kapila Deva diz à sua mãe Devahuti: a manifestação do serviço devocional inadulterado ocorre quando a mente sente-se atraída de vez a ouvir o nome e as qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, que reside no coração de todos. Assim como a água do Ganges flui naturalmente rumo ao oceano, esse êxtase devocional, que nenhuma condição material interrompe, flui em direção ao Senhor Supremo. Aqui a gente vê condensado nesse verso, né, sintetizado, o que é o serviço devocional transcendental, puro, certo? Porque vai chegar o momento, né, a gente começa, a maioria das pessoas, a fazer esse serviço devocional ainda influenciado por algum modo da natureza material.
E aí você vai evoluindo, né, no seu serviço devocional, no seu amor por Deus, na revelação interna que Krishna Vishnu te dá no coração. E aí você vai se autorrealizando, e o ponto, né, de autorrealização máximo do serviço devocional é quando a mente ela está somente atraída a esse ponto de ouvir o nome e as qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, né? Os passatempos, falar sobre Krishna, certo? É porque é o ponto de contato, né? Você vai elevando a sua consciência até que você chega ao ponto de contato com Deus. Isso se chama a consciência de Krishna. E quando você atinge esse ponto consciente do desenvolvimento, né, da planta do seu serviço devocional, imediatamente você não se interessa por mais nada nesse mundo material. Vai acontecer isso com todos nós, né, quando atingirmos esse ponto da devoção pura. Por isso é muito importante saber aonde a nossa mente, os nossos sentidos vão chegar quando todas as nossas ferramentas de evolução nesse planeta que nos são dadas por Krishna vão chegar, certo? Então, assim como as pessoas materialistas se atraem pelas coisas materiais, né, naturalmente, pelos encantos da ilusão, assim também a pessoa totalmente espiritualizada em consciência de Krishna, ela só se atrai por Deus. Porque, na verdade, tudo é Deus, né? Mesmo que um materialista se atraia pelas coisas materiais, ela não entende que essas coisas materiais são a energia de Krishna. E aí, na medida que você vai se autorrealizando, entendendo que tudo é Deus, e quando você entende que a fonte de tudo é Krishna, Krishna é revelado como a causa de todas as causas, né? Satchitananda. Então, Krishna, ele é a fonte de toda existência, de toda consciência e de todo prazer que qualquer entidade viva pode desejar na sua vida. Só que quando você está na consciência ainda não devocional, entendendo que você é um servo eterno, né? Essa é a sua particularidade como espírito, né? Você é um servo eterno. Você passa a servir a energia material em ignorância, sem entender que essa energia que você está servindo, seja para o seu desfrute e ambição, no caso aqui a material, são energia de Krishna, de Deus, né? Você está servindo a Deus de uma forma indireta. É isso que nós temos que aprender, que Krishna nos diz no Bhagavad Gita. Porém, Krishna fala, você está servindo na plataforma errada, certo? Na plataforma de impureza mental, de inconsciência, de ignorância. E você deve aprender, né, através das instruções do Bhagavatam, do Bhagavad Gita, dos devotos puros, que a sua real posição é servir, né, Krishna falando, aos meus pés de lótus, certo? Aí você começa a direcionar a sua energia para Deus. Inicialmente, esse serviço devocional ele está mesclado ou contaminado com os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância. E através da boa associação, da leitura, né, desse desejo ávido que você tem de realizar Deus, você vai se purificando todo dia, cantando o nome de Krishna, o Mahamantra Hare Krishna, conforme nos é ensinado por Chaitanya Mahaprabhu, que é a encarnação de amor, de misericórdia de Krishna, e você vai cantando, e Krishna dentro do seu coração vai observando a sua atitude realmente de querer, né, ir para o refúgio dos pés de lótus de Deus, e dessa forma, nessa purificação, você transcende os modos da natureza material, essa mesclagem, né, com seu serviço devocional, e atinge esse ponto do serviço devocional puro, que é a meta pretendida por todo o espírito que está tendo
esse aprendizado na forma humana de vida. E quando você chega nessa pureza de consciência, naturalmente você entende que se tudo é Deus e a fonte de tudo é Krishna, que é igual a Deus, você passa a dirigir a sua atenção, o seu amor, né, o seu carinho para os pés de lótus de Krishna. E dentro do contexto desse serviço devocional, dessa atração que você vai sentir naturalmente por Deus, já que você é uma parte integrante dele, não tem como você se separar de Krishna. Isso aí é o reino da ilusão, né? Maya significa isso. Você considera a existência que está à sua volta, o seu corpo material, como sendo separados de Deus, né? Isso aí é o maior absurdo filosófico que tem. Então, quando você realmente obtém no seu coração a realização de Deus através da misericórdia, da graça dele, porque você realmente se empenhou nisso, Krishna se revela e você entra nesse modo puro de atração por Deus, e nessa pureza você só está interessado em falar de Krishna, né? Ler sobre Krishna, sobre seus devotos, sobre suas encarnações. Você fica meditando, né, nos passatempos de Deus, está sempre cantando o nome divino. Esse é o ponto, né? São os sintomas onde avaliamos uma pessoa que está vivendo na condição pura de existência. Essa condição, né, que deve ser almejada por todo o espírito que está passando a experiência na forma humana. E daí você pode observar, né? Um devoto puro de Krishna, ele não faz nada mais na sua caminhada aqui terrestre a não ser falar de Krishna, pregar sobre Krishna, cantar o nome de Krishna, estar sempre tentando mostrar a todas as almas que se aproximam dele qual é, né, a verdade, a realidade, o que Krishna está dizendo, certo? Por isso é muito importante, né, estar próximo de uma alma autorrealizada, conforme Krishna diz no Bhagavad Gita, no verso 34 do capítulo 4, né? Então Krishna fala para Arjuna, né, aproxima-te de uma alma iluminada que está vivendo em condição pura de consciência, né? Um mestre espiritual, uma pessoa que se tornou, na sua performance material, um centro de luz divina. Então, Krishna fala, né? Aproxima-te de uma pessoa assim, renda-lhe serviço e faz-lhe, né, pergunta com submissão. E aí você vai obter todas as respostas, porque essa pessoa, né, autorrealizada, ela vive na verdade. Ela vive na verdade, não é que ela sabe a verdade. E por viver na verdade, ela tem condições de se estabelecer nessa onisciência divina, onde qualquer pessoa que se aproxima dela recebe a resposta adequada à sua condição atual. Entende? Se você se aproxima de qualquer pessoa que não é realizada em Deus, que apenas tem uma argumentação filosófica ou uma especulação, né, intelectual das escrituras, que ainda, né, tem muitos caprichos, e você faz perguntas a essa pessoa, a resposta dela não tem o cunho da verdade, não tem, né, essa energia pura do amor, né? Então temos que saber a quem, né, devemos fazer perguntas relevantes e estar mais próximos durante a nossa caminhada espiritual, certo? É uma forma, né, além de Deus nos dar o Bhagavad Gita, o Santo Nome, de nos dar, né, todas as condições assim sagradas para sabermos sobre Deus, Deus também está agindo na forma de seres humanos através dos devotos puros. Essa energia superior dele é a voz de Deus nesse mundo. Então, muitas almas nesse mundo estão sendo a voz de Deus, tentando, né, mostrar às almas que estão caindo
o que é, né, o correto ou favorável a seguir uma vida espiritual. Então, a mente, né, de uma pessoa que está em serviço devocional inadulterado é assim. Sintoma dessa pessoa é que ela não se interessa por nada, nada material, nada assim, né? Parece até que é uma pessoa fora do mundo, né? Fora da realidade ilusória, essa é a verdade. Ela já não... Assim, às vezes tentamos, né, explicar a condição espiritual, né, de um devoto puro, mas você não pode compreender enquanto você não atingir essa posição pura. Por isso temos que prestar serviço sem especular sobre essa pessoa. Mas o sintoma que ela manifesta, que você vê que ela não tem assim, nenhum desejo material. Ela apenas quer seguir na vida tentando favorecer a humanidade com o seu brilho, né, interno. Certo? Então, é por aí que o Senhor Kapiladeva começa a falar aqui a Devahuti, né? Essas qualidades, sobre essas qualidades transcendentais vão ser ditas mais nos versos à frente, né? E Deus, ele está no coração de todo mundo. Não é que você precise, né? Pô, olha só a vantagem, né? Krishna, ele está em tudo, ele é tudo, tudo está nele, ele está em seus devotos, ele está nas escrituras, ele está no seu santo nome e principalmente ele está dentro do seu coração. Isso é magnífico você entender que esse ser supremo, ele habita intimamente com você nessa experiência da forma humana, né? Mas nós raramente percebemos. Se há alguém que é mais próximo da alma, é Deus. Não há amigo mais íntimo do que Deus. Deus ele está te dando a vida, certo? Ele está te dando a vida. E você tem que usar a sua vida para integrar o seu movimento dentro da existência de Deus, servindo a Deus nessa particularidade de despertar cada vez mais o seu amor por Ele. Isso é a Bhakti Yoga. Quando Krishna cria a existência e nos cria também, nos coloca aqui dentro desse mundo assim, de dualidades, ele espera que nós possamos, através das contrariedades, através do entendimento, né, dessa energia que é contrária à espiritualidade, isso faz parte do plano de Deus, da escola, né, de desenvolvimento dos espíritos. Aí você entende, você se situa nos pés de lótus de Krishna e aí você passa a jogar, né, a sua energia, a sua atenção, priorizar a sua existência para realmente retornar à morada de Deus. Aí você começa a desenvolver aquilo que se chama amor. Amor real significa a energia que você tem de entrega, de rendição, direcionada para os pés de lótus de Deus. E quando você faz isso de uma forma completa, isso se chama devoção pura. Aí você age em serviço devocional puro. E quando Deus cria tudo, Ele pretende que todas as suas centelhas espirituais, né, seus átomos luminosos, poderosos, né, que regem essas ferramentas materiais, atinjam esse ponto de amor. De modo que nós somos a criação de Deus para a expansão do amor dele. Por isso que Krishna está sempre ligado com Srimati Radharani, né? Radharani é a personificação do amor de Deus. E aí a função do amor de Deus significa que ele é canalizado para o nosso coração, agora em desenvolvimento, para que nós nos tornemos um centro de amor e no mundo espiritual, na nossa forma espiritual, vamos nos relacionar face a face com Deus nesse sentimento puro de amor. E aí, quanto mais amor você dá para Krishna, Krishna mais amor dá para você, e é isso que satisfaz a Krishna. Por isso que Krishna está sempre com Srimati Radharani, porque ela é a fonte de todo amor.
Esse amor que desenvolvemos por Krishna na plataforma pura é Srimati Radharani atuando, né? Essa energia infinita. Esse é o mistério da existência. Por isso que todos os mestres falam, né? Amai a Deus sobre todas as coisas. Porque através desse amor, né, para Deus, toda a felicidade, a alegria, né, a harmonia, o equilíbrio acontece na nossa vida. Só que, né, infelizmente, esquecemos, né, de Deus, principalmente das pessoas que estão sob a influência do modo da ignorância e da paixão, e elas se identificam com essa ferramenta material, essa forma humana, e passam a servir os ditames de Maya, da energia ilusória. Certo? Então, essas pessoas encantadas pelo mundo material, elas gastam toda a sua atenção e energia naquilo que é a superfície, né? É a máscara, né, de algo que não é assim, é real. É uma ilusão, é um fenômeno. E daí, quando você obtém a sabedoria, é exatamente para você se desapegar, se desligar desse fenômeno, entendendo que você está colocando a sua atenção amorosa em coisas que são temporárias, oscilantes, né, instáveis. Elas nascem e morrem. Então, se você coloca amor, sei lá, em direção a uma pessoa, aí essa pessoa, né, não vai durar para sempre. Então, tudo aqui nesse mundo tem que ter de fundo a relação essencial. Você tem que entender, né, que você se relaciona com espíritos e que todos esses espíritos são servos amorosos de Deus. E que para você se relacionar perfeitamente com outra pessoa, essa pessoa também tem que estar situada nessa condição favorável de devotar a sua vida a se entregar a Deus e cultivar, né, esse serviço devocional. E aí é possível, né, que haja uma troca de amor, né, nesse sentido espiritual. Logo, né, Krishna fala, né, se você me ama, devota a sua energia a mim, naturalmente você vai amar todas as pessoas, né, todo esse mundo, entendendo que tudo isso sou eu. Então, você está na plataforma de amor correta. Nessa condição, podemos falar de amor, né? Agora, quando servimos a energia material, isso aí é interesse. É hipocrisia falar, né, eu amo aquela pessoa, se você está se identificando com o seu corpo material, né? Esse amor não pertence a Maya, esse amor pertence a Krishna. Estamos falando aqui bastante de amor, porque o amor é a essência do serviço devocional. Você só vai chegar à pureza de servir a Deus, né, o serviço devocional puro, a partir do momento que o seu amor já estiver estabelecido em alta frequência com Deus, onde você está completamente atraído ao divino, porque você entendeu, né? Você entendeu. Se Deus é Krishna, então eu tenho que todos os dias, nessa experiência humana, aplicar a minha energia a lembrar de Deus, a cantar o santo nome, a ouvir, né, coisas sobre Krishna, a fazer algum serviço onde eu possa levar esse entendimento às almas que estão perdidas, né, principalmente agora que estamos em Kali Yuga, onde a influência das trevas é muito grande e as pessoas, é como aqui se fosse um hospício, né, as pessoas estão completamente loucas, né, preocupadas com o corpo material, assim, numa coisa meio assim, completamente louca mesmo, assim, né? Sexo, né? Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas estão se preocupando com coisas relativas ao corpo, então vivem assim com traumas e querendo estabelecer milhões de coisas que são tudo relativo ao corpo, né? Preto, branco, imagina. Você é um espírito, não tem nada a ver com preto e branco, e todo mundo fica brigando por causa disso, né? As religiões, né? Não tem isso. Todo mundo é um servo eterno de Krishna, de Deus. Não tem que ficar brigando porque eu sou católico, o outro é hindu, o outro é muçulmano, assim, uns negócios assim que não tem nada a ver. Todo mundo é um servo amoroso de Deus. Pronto, tem que ser isso, essa essência. Quando você atinge a sua essência, imediatamente você muda o foco e só se atrai pelos pés de lótus
do Senhor Krishna, né? Isso que o Senhor Kapila Deva está falando aqui nesse verso, né? A nossa mente, que é o projetor desse fenômeno, né, ilusório em que estamos agora configurando com a falsa identificação com o nosso corpo físico, a nossa mente, ela se torna nossa amiga, né? Porque através dessa sabedoria e da autorrealização a gente passa a se movimentar nesse mundo entendendo que tudo é manifestação de Deus e que você passou com nota 10 no aprendizado aqui nesse planeta Terra, e agora você vai seguir nesse movimento do serviço devocional, aumentando, né, o fluxo de amor com Deus que está no seu coração. E enquanto você não abandona esse corpo, né, que vai ficar aqui pela determinação de Deus, né, Ele que vai dizer o quanto tempo você vai ficar aqui, então você usa os seus instrumentos, né, principalmente a sua mente, para estar fazendo alguma atividade em que você esteja falando sobre Deus, ou cantando, ou passando, né, energia boa, o bom humor, o carinho. O devoto puro, ele está sempre feliz, né? Ele não tem essa alegria e tristeza material. Plataforma feliz, ele está em Ananda, ele está em contato com a fonte, né, de Ananda, né? Dizem que Srimati Radharani é a fonte, né, da bem-aventurança. Assim como também Srimati Radharani, ela é a personificação do serviço devocional. E também a personificação do amor. Então, tudo é a mesma coisa. Amor divino, serviço devocional, felicidade, prazer eterno, tudo isso é Srimati Radharani. Tudo isso é o que temos que ser em essência. Assim como somos partes integrantes de Krishna, também somos partes integrantes de Srimati Radharani. Dessa forma, né? Temos que ter um pouquinho de profundidade nessa área de personificações, né, de Deus, tá? Então, aqui nesse verso também, Kapila Deva diz que assim como a água do Ganges, né, está indo rumo ao oceano, esse êxtase devocional que nenhuma condição material interrompe, flui em direção ao Senhor Supremo. Aqui, né, Kapila Deva está falando de que quando você realmente está em autorrealização, nessa condição pura de consciência, quando você se torna uma alma rara nesse mundo, que apenas quer saber de Krishna, falar de Krishna, viver em Krishna, entender, né, viver na sabedoria divina, você fica numa condição de êxtase devocional. Esse êxtase é bem-aventurança, né? Quando você está sentindo muito prazer dentro de um gosto superior, você já não tem mais desejo de sentir prazer numa condição, né, de gosto inferior, que é da natureza material. Todo mundo vai chegar nesse ponto algum dia, né? Vai ter que abandonar o corpo nesse êxtase devocional para voltar para a morada de Deus. É isso que Krishna vem nos pedir aqui no Bhagavad Gita, né? Quando ele fala, né, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adora-me, me dá atenção. Krishna está falando. Ele está dentro do seu coração. Sempre que você repetir isso, sinta que Deus, ele está falando no mais íntimo, né, que você pode conceber dentro da sua alma, né? Então, Krishna está falando, eu estou aqui agora. Eu não estou lá no mundo espiritual. Eu estou lá, estou aqui, mas isso é absoluto, né? Deus está em tudo e, ao mesmo tempo, Ele é a causa, é a fonte de tudo, Ele é a forma absoluta. Temos que entender isso. Nessa plataforma de pureza espiritual, quando compreendemos esse momento, né, de autorrealização, ficamos realmente em êxtase, entendendo que estamos assim totalmente protegidos. Não há solidão espiritual, numa forma mais ampla de entendimento, né? Tudo é Krishna. Então, como se você está sempre vibrando em Deus, Deus está sempre sendo a sua vibração pessoal também.
integração, né? Não há separatividade. Separatividade é para as mentes fracas e caídas, né? A mente que se comporta como inimiga da alma. De modo que, assim como um rio, né, está indo rumo ao oceano, e aqui ele cita o Ganges, né, que o Ganges é um rio poderoso, né? Ele está indo direto para o oceano, então nenhuma condição material vai interromper esse fluxo da alma se direcionando para Deus. A mente do devoto puro é como o Ganges indo para o oceano o tempo todo. Ele está sempre se reciclando e voltando para o mar, né? E o mar nada mais é do que a constituição do rio. Então, isso é a integração. O mar é o rio está indo para o mar, né? Não no sentido de unidade, né? No sentido de serviço devocional. Serviço devocional é esse fluxo constante da alma, sem interrupção material, para os pés de lótus de Krishna. Então isso é a atenção constante, né? E cantar o santo nome de Deus nos favorece muito nesse mundo material, nesse estágio em que estamos, nessa era em que estamos. Então Krishna, ele é muito misericordioso, né? Ele falou, olha aqui, estou me entregando para vocês através do santo nome, através do Gita, através do exemplo dos meus passatempos. Absorvam as suas mentes nesses tópicos, né? Por isso é dito, né? Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Aproximem-se de mim através do interesse amoroso, né? Não assim, interesse de querer ter vantagem, né? Então o devoto puro é um servo amoroso de Krishna que está servindo à humanidade, está servindo a toda a universalidade, vamos dizer assim. Temos o exemplo de Narada Muni, que é um devoto puro. Ele tem acesso ao mundo espiritual, tem acesso a qualquer lugar do mundo material, e ele sempre aparece em algum lugar desse universo e está sempre pregando sobre Krishna. Imagina, isso é maravilhoso, né? Você ter um corpo espiritual e poder se movimentar por toda a existência de Deus e fazer esse exercício de ativar o amor das pessoas em direção a Deus, porque todos os espíritos são criados por Krishna para isso, para expandir infinitamente esse amor por Deus. É Deus se amando a Ele mesmo através de nós, entende? Então temos que refletir sobre isso, né? Porque geralmente quando pensamos em amor de Deus, queremos estabelecer o significado desse amor dentro dos padrões relativos humanos. Aí você acha que você tem que amar a Deus, que Ele vai ficar feliz porque você está fazendo isso, ou porque você está deixando de fazer aquilo, e aí você vai configurando esse Deus de uma forma tipo humano, né? Um humano supremo, mas não é assim. O humano é só um estágio, é uma forma ainda intermediária, né? Vamos dizer assim, de avanço espiritual, né? Deus não tem nada a ver com ser humano. Quando Deus vem aqui, Ele faz o papel de um ser humano, porém, não tem nada a ver, né? A nossa consciência está achando, nós estamos achando que somos esses corpos materiais, esses seres humanos, e aí queremos humanizar Deus, né? E aí todos os sentimentos que temos relativizamos a tentar aplicar isso a Deus. Mas com a sabedoria, com a devoção pura, você se torna, né? O espírito é algo completamente diferente de um ser humano, não tem nada a ver com o ser humano, certo? O espírito, ele é uma centelha espiritual, parte integrante de Deus. Você é Deus em ação, como centelha, como energia superior. Entendendo isso, você sabe, né? Krishna revela que o serviço devocional é a plataforma eterna do espírito. E através do serviço devocional, aqui nesse mundo material, você começa a purificar a sua mente,
Aí a sua energia se ascensiona, né? Às vezes você leva vidas e vidas praticando, né, o serviço devocional, porém mesclado com os modos da natureza material. Aí você tem que voltar de novo para continuar do ponto onde você parou na outra vida, até que vai chegar um ponto em que você entra nesse contato direto com Deus, né? A misericórdia dele se manifesta plenamente para você, porque você entendeu. Você entendeu, não tem nada mais que aprender a não ser fazer aquilo que você tem que fazer como espírito, não como forma humana, né? A forma humana é usada através da mente, dos sentidos, né, das emoções, para serem servas do espírito nesse processo de compreensão completa, onde você vai chegar nesse estado de essencial daquilo que você é. E aí não tem como você não manifestar a sua posição. Por isso que nesse verso, né, Kapila Deva está falando, a pessoa vai ficar totalmente atraída por Deus. A sua existência natural é a atração eterna por Deus. Por isso que o nome Krishna significa aquele que atrai tudo para si. Aí você vai estar assim em perfeição existencial, quando você amar a Deus sobre todas as coisas, né? Quando você buscar, né, o reino de Deus em primeiro lugar. Então não tem como você aplicar a relativização do seu entendimento do que seja amor, de acordo com como você age humanamente nesse mundo material em relação às coisas, objetos, lugares, pessoas, certo? Não tem nada a ver. Aqui tudo é ilusão, tudo é interesse mesmo, é interesse. Carência, o sentimento de vazio amoroso faz com que você se ligue a certas pessoas, a certas coisas, para tentar suprir a falta desse amor por Deus. Mas quando você desperta, quando você acorda, você imediatamente canaliza todo o seu amor a Deus e automaticamente, porque tudo é Deus, você passa a amar todas as pessoas, todas as coisas, todos os lugares, toda a existência, porque você entende que tudo é energia de Deus. Essa é a perfeição que temos que chegar, né? Temos que ser perfeitos nesse mundo material, na medida do despertar amoroso que temos por Deus, nessa plataforma pura, que deve ser o objeto da nossa pretendida, da nossa consciência, enquanto estamos nessa forma humana de vida. Tudo isso muito bem explicado por Deus, né? Pelos mestres espirituais, porém a influência da energia material, principalmente dos modos da ignorância e da paixão, são tão poderosos que não conseguimos tomar uma atitude diária de nos devotarmos à consciência suprema que está agora mesmo no nosso coração. Por quê? Contaminação. Aí Krishna vem e fala, pratique o serviço devocional, no início contaminado, né, natural, igual quando você canta o santo nome de Deus, inicialmente você vai cantar no modo da ignorância, depois paixão, bondade, aí você vai ampliando, né, porque você está purificando a sua mente, até que você vai chegar nesse ponto de cantar com pureza, de ler o Bhagavad Gita com olhos transcendentais, certo? Você vai estar se relacionando momento a momento com Deus no seu coração. E você tem que pensar em termos de eternidade, né? Sati, Sati quer dizer isso. Eternidade, constituição da sua essência. Você nunca vai morrer. Pode ter várias formas humanas, várias escaladas dentro do seu desenvolvimento espiritual. Porém, quando você recebe o conhecimento, imediatamente nessa vida você toma essa atitude, né? Eu sei que eu estou contaminado, mas de alguma forma vou começar a minha escada, né, de ascensão energética para os pés de lótus de Deus, já que eu sei quem é Deus, o Senhor Krishna. E aí o Senhor Krishna diz, né, Samahatma Sudurlabha, nesse mundo material é muito rara uma alma que entendeu isso, assim, e se rende completamente para mim. Né? Lá no verso
20 do capítulo 12 do Bhagavad Gita, Krishna fala, né, esse verso que lemos na aula passada, né, Jetu dharamamritidam jatokitam pariyupasati shraddadam matparamam bhaktas tetiva me priyaha. Então Krishna está falando aqui, essas pessoas que fazem de mim a meta suprema, que colocam toda a fé nesse processo, são pessoas, ele fala, queridíssimas, né? Porque Krishna fala finalmente, né, uma centelha espiritual está conseguindo se libertar do véu da ilusão, e realmente ele se rendeu com amor, né, não com interesse, se rendeu com amor. Ele entendeu, uau, Krishna é Deus, e quanta falta de sensibilidade eu estava tendo, sabendo que eu sou uma parte integrante dele. Então você passa a entrar nessa atmosfera pura de consciência, sua mente se purifica cada vez mais, e você vai ficar nesse êxtase transcendental, e vai fluir, né, como um rio em direção ao oceano, aos pés de lótus de Deus, nesse serviço devocional constante, fazendo, né, atividades espirituais, de iluminar o mundo, né, de acordo com como Krishna quiser te usar, né? Krishna que vai te dar a potência para você ser um agente dinâmico nesse mundo material, quando você se tornar um devoto puro dele. Prabhupada ele nos diz, né, que o princípio básico deste inadulterado serviço devocional puro é o amor puro por Deus, amor Deus, né? Amor a Deus. Então, logo após ouvir sobre as qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, né? Essas qualidades são denominadas Nirguna. Nirguna significa que as qualidades de Deus não têm nada a ver com qualidades materiais. Como eu falei, né? Não são qualidades relativizadas, humanizadas. Certo? Então o Senhor Supremo, ele em nenhum momento ele é contaminado pelos modos da natureza material. A centelha fica dominada pela ilusão, né? Porque a centelha não tem a potência de Deus. Mas a ilusão é uma energia de Deus na qual ele trabalha, né, dentro do aprendizado do mundo material, completo controle de Krishna, para que nós possamos, né, receber essa energia, vamos dizer assim, contrária, para, através disso, a gente ative a nossa energia espiritual amorosa e consiga sair desse mundo, né? Krishna diz que quando ele vê que o devoto está em pureza de determinação no caminho divino, ele retira esse véu de Maya. Não há mais por que Maya ficar influenciando a consciência de um espírito que realmente se colocou à disposição interna de avançar. A partir do momento que você sente um gostinho superior, né, de Krishna, você jamais, né, quer outra coisa. Muitas vezes, assim, vemos nas histórias do Srimad Bhagavatam que Krishna aparece para o seu devoto e dá todo aquele êxtase, né, na mente, como se desse um flash, né, luminoso assim, e ele some da vista do devoto. A partir desse momento, o devoto não faz nada mais na sua vida a não ser querer rever, né, experimentar aquele momento que ele teve, assim, muito breve com Deus. Imagina, é Deus, né? Deus manifesta no seu coração o mínimo, você enlouquece, né? É muito amor, né? Muita misericórdia, é o entendimento completo, é o êxtase da existência. A gente sai desse medo, desse fluxo do tempo, espaço aqui, desse mundo material. Dessa maneira, então Deus ele jamais é contaminado pela ilusão, pelos modos da natureza material, porque Ele que está controlando tudo. Na verdade, Deus é que está mantendo toda essa energia material que contém tantos universos, galáxias, sistemas solares, planetas. Tudo isso é controlado por Deus. Tudo, a nossa liberdade se baseia apenas numa atitude de consciência, onde escolhemos
através do nosso livre-arbítrio, nos rendermos aos pés de lótus de Deus e seguir, né, o processo da espiritualidade, dedicando a Ele, né, o nosso tempo, as nossas experiências nesse outro lado que é o lado espiritual, certo? Então, a ideia é que você tem que pensar, né? Um dia eu vou ter que atingir essa devoção pura por Deus, porque essa é a única realidade. E só nessa realidade eu posso me movimentar além da ilusão enquanto eu estiver aqui com essa ferramenta física, né? Esse corpo humano. Então, a partir do momento que você usa a sua liberdade de escolha para seguir aquilo que Deus quer, né? Segue a autoridade divina, você começa a purificar a sua existência até o ponto em que o seu serviço devocional vai ser puro, e serviço devocional é a alma do mundo espiritual. Lá todo mundo serve a Krishna em diversas relações, né? Potencializadas de humores, né? De amores específicos, onde Krishna apenas se expande infinitamente em bem-aventurança através do amor que é proveniente da relação de todos os seres do mundo espiritual. Esse universo material é apenas, né, esse mundo material com vários universos é apenas 1/4 da existência de Deus. 3/4 da existência já vivem em serviço devocional puro com Deus, né? Então nós temos que também ir para essa atmosfera. E temos que, enquanto isso, viver no reino de Deus dentro do nosso coração. Então a natureza material é só uma artimanha de Deus, é um fenômeno, porque Deus é o Yogi Supremo, né? Então ele produz qualquer fenômeno que ele quiser. Inclusive quando Krishna aparece pessoalmente aqui nos seus passatempos, né, da batalha de Kurukshetra, no caso, ele que cria tudo. Não é assim, Krishna, como que Deus aparece num lugar assim? Você não vai conseguir entender isso. Ele manifesta o que ele quiser, ele é o Yogi Supremo, certo? Assim como ele aparece aqui no Bhagavatam, em várias encarnações, formas diferentes. Ninguém pode entender Deus especulando, você tem que aceitar, né? Rendição é isso, você começa a experimentar no seu coração esse gosto superior, e você fica em devoção pura. Simplesmente isso. Não é, entendeu? Isso é humanizar, você pensar que Deus, quando vem para esse mundo, ele fica sob o domínio da energia material, né? Como os impersonalistas falam. Absurdo isso. Então, Krishna está falando, se você entende como no Bhagavad Gita ele fala, se você entende como eu me manifesto como um ser humano, né? Brincando aqui nesse cenário material, você já está liberto, né? Se você entender essa forma transcendental de Krishna. Essa é uma grande dificuldade para as pessoas que ainda têm a consciência, a mente, né, muito limitada, né? Que não tem realização interna. Tem que realizar Deus para você entender a divindade nesse sentido mais absoluto. Você entender com o espírito, e não tentar entender Deus de acordo com o seu intelecto tão pequeno, né? Do falso ego. Imagina, se você não consegue nem entender quem você é, imagina, você quer entender Deus, certo? Primeiro, se compreenda que você é uma parte de Deus. Aí a parte começa, né? A gota começa a entender o oceano da qual ela se constitui, certo? Então você tem que ser como um rio, né? Assim, o Ganges, né? Um rio forte, um guerreiro indo em direção para o oceano, onde você não aceita nenhum obstáculo. De modo que Krishna ele é muito atrativo para o devoto puro, né? Não podemos imaginar, né? Tudo aquilo que te atrai nesse mundo material, você corre em direção àquilo, né? Nesse encanto de luz, mas para o devoto puro é Krishna. Krishna é esse sabor mais delicioso que existe, né? Você quer experimentar Krishna o tempo todo. Sua mente está realizada, já realizou quem é Deus, certo? Aí, geralmente, o intelecto fala assim, mas o que tem depois disso? Essa coisa, né? O tempo, né? O que tem lá na frente?
O que teve antes? Quem criou Deus? Umas perguntas assim. Isso aí é pensamento humano, certo? O espírito, a natureza absoluta é outra coisa. Quando você está em Deus, é só algo assim da experimentação, é a vida da vida. Coisas que não se pode dizer humanamente falando, né? Assim como o humano não pode falar algo para um cachorro que ele sabe, o devoto puro que está em Krishna, ele não pode falar algo para o ser humano. O ser humano é para ser usado como uma ferramenta para você atingir esse estado que o devoto puro poderia um dia falar alguma coisa para você quando você atingir o estado de devoção pura. As realizações, né, absolutas do espírito, que é uma parte integrante do Supremo Absoluto, só pode ser discutido entre devotos que têm a realização pura de Krishna, de Deus, né? E ninguém vai compreender Krishna completamente. Krishna ele está sempre se expandindo infinitamente. E o importante da nossa parte, da nossa posição nesse mundo é despertar o amor por Deus. E quanto mais você está com Deus, mais aumenta o seu amor. E quanto mais amor, mais felicidade. E aí você está sempre em êxtase. E isso é maravilhoso. É isso que você está buscando aqui nesse mundo material e você nunca vai encontrar enquanto você não lembrar que você não tem nada a ver com esse corpo material, que é um produto da ilusão da mente identificado com a matéria, que é o que se chama falso ego. É muito simples entender isso, certo? Mas temos que tomar a atitude de sair dessa ilusão. Assim, quando você está vendo um filme no cinema, e aquele filme você está totalmente envolvido, que você esqueceu que você está vendo o filme, aí um devoto puro, né, vamos dizer assim, uma pessoa chega para você e fala assim, você tem que sair aí do cinema, que isso é só o filme, você está várias vidas vendo esses filmes aí, muitos filmes, né, que passam, dramas, cada vida tem um bom karma e um mau karma, no sentido de estar passando um filme, né? Aí a pessoa fala, você tem que se levantar e sair para fora do cinema, senão você nunca vai sair daí dessa escuridão, né? Então tem que tomar essa atitude, você tem que sair desse filme cósmico, material, e ir para fora do cinema da sua mente e realmente entender que você é o espírito, que você só está sentado aqui assistindo esse cinema, não faz nenhum sentido isso. Certo? Mas, né, nós somos eternos, podemos ficar eternamente presos, escravos dessa energia material e viver assim, frustrado, em sofrimento, essa existência miserável, né, que as pessoas têm. Pobreza, depressão, né, medo, incerteza, né? Aí Krishna vem e fala, rende-se aos meus pés de lótus, atinge essa consciência pura, e saia desse cinema cósmico, material, e volta para a realidade que é aqui, o mundo material, a morada suprema de Deus. Certo? Um exemplo simples que vocês podem considerar e se levantar, né, da cama de Maya. Certo? O cinema só existe enquanto você usa a sua liberdade para não querer sair de Maya. Quando você quer sair, né, essa pessoa que vem, bate no seu ombro, meu amigo, vamos sair daí, vamos lá para fora, tem coisas muito mais legais, né, lá tem uma luz verdadeira, não é essa luz aí projetada na tela, né, tudo isso aí é falso, levanta. Então, essa pessoa que está querendo, né, te levar lá para fora é o devoto puro, é a pessoa que já vive lá fora. Aí, às vezes, ele está aqui dentro desse cinema tentando tirar as pessoas da poltrona confortável em que a pessoa se condicionou, né? E vive aqui, assim, perdido, né? Tentando entender o que é o filme, o que é a tela do cinema. E aí ele olha o projetor, fala assim, algo está projetando ali, mas aí ele esquece, aí já se identifica com o mocinho do filme, aí ele fica com raiva do bandido, amigos, inimigos, né? E aí vive nessa projeção falsa. Aí vem o devoto puro, meu amigo, levante-se, vamos para a atmosfera pura da existência.
É mais ou menos assim que acontece, né? Assim, né? Krishna, ele é totalmente atrativo. De modo que, mesmo assim, quando você está na fase transcendental de consciência, você não, assim, nem precisa praticar a meditação para alcançar essa atração, né? A meditação geralmente é uma prática espiritual em que você silencia os pensamentos e vai para esse, vamos dizer assim, esse lugar onde o espírito está situado, a consciência de si mesmo, né? Mas se você já está consciente de si mesmo, não é, né? Já é a meditação. A meditação é para você chegar à autorrealização. Se você é um devoto puro, você já é autorrealizado, então nem precisa ir para condição de, né, ir para se reservar assim num silêncio específico. O devoto ele já está nessa posição, mas a meditação é necessária como uma prática enquanto você não atinge essa posição pura, certo? Então, a afinidade, né, de um devoto puro e de Deus é natural. E aí sim que nesse verso Kapiladeva está comparando a água do Ganges, né, fluindo rumo ao mar. É natural. O fluxo da energia de um devoto puro é para Deus. E o fluxo natural da energia de um materialista é para a energia material. Certo? Então o fluxo da água do Ganges ele não pode ser interrompido por nenhuma condição. E analogamente essa condição material ele não pode interromper a atração que o devoto puro sente, né, pelo nome, pela forma, pelos ensinamentos, pelos passatempos transcendentais da divindade suprema. Então sem interrupção. Quando você chegar nesse ponto em que sua mente está o tempo todo fixa em Deus, então você entende que você atingiu a condição real daquilo que você é, da sua essência, o seu Sanatana Dharma, que é estar vivendo em amor puro, né, e dedicação, serviço devocional a Deus, certo? Nada pode conter, né, que seja material, o fluxo do serviço devocional de um devoto puro. É isso aqui que temos que aprender, né? Nesses versos que estão sendo ditos por Kapiladeva, sua mãe que fez a pergunta: meu filho, né, me explique o que é o serviço devocional. Assim, né? O devoto age sem motivo, né? O devoto puro ele não presta serviço amoroso à personalidade de Deus por algum motivo ou em troca de algum benefício material e também por nenhum benefício espiritual. Ele simplesmente está vivendo em Deus e na sua... não tem um motivo, é imotivado. Então esse é o primeiro sintoma da devoção imaculada. Você não está servindo a Deus para sair desse mundo, para voltar para o mundo espiritual, certo? Simplesmente você se levantou do cinema material e saiu para fora. Agora você está na realidade espiritual. E ali você está integrado com Deus, agindo de acordo com a vontade de Deus e está tudo perfeito, né? Esteja você aqui nesse mundo material, né, ou no mundo espiritual. Na verdade, para o devoto puro, tudo é o mundo espiritual. Certo? Então, o devoto puro ele não tem desejos a satisfazer ao prestar serviço devocional. Certo? Apenas o serviço devocional de uma pessoa pura destina-se somente a Deus e a ninguém mais. Ninguém mais, né? Vimos aí muita gente servindo a semideuses, assim, muitas coisas que não, é só a Deus, é Krishna. Certo? Então, esses pseudo-devotos, né, que mostram devoção a muitos semideuses, pensando que as formas dos semideuses são iguais à forma da suprema personalidade de Deus, né? Semideuses são apenas servos administrativos de Krishna na constituição fenomênica desse mundo material e eles que estão causando, né, todas as condições de as coisas se manifestarem. Tanto que se você se torna um devoto puro de Krishna e uma voz de Deus nesse mundo, os semideuses passam a colaborar com você. Eles criam as condições nas quais você é favorecido
na sua vida espiritual. Agora, se você não quer saber de Deus, né, você passa a ser obstáculos que surgem na sua vida, vêm por seres demoníacos, né? Existe também uma hierarquia demoníaca que influencia na vida das pessoas materialistas, que fazem com que elas vivam somente com medo, aterrorizadas, ambicionando tudo, ou seja, um antro de energias negativas. Tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte do mundo material, as forças da luz e as forças das trevas. Mas quando você está situado transcendentalmente, essas forças, elas servem ao devoto puro, certo? Então, Prabhupada, nesse verso aqui, ele está também falando que Bhakti, que serviço devocional, destina-se somente a Deus, né? Narayana, Vishnu ou Krishna, e a ninguém mais. Não podemos especular, né? Ah, mas se eu servir um semideus, eu estou servindo a Deus. Então, não é assim. O semideus, ele só tem poder por causa de Krishna. Então, eles são servos funcionais nesse mundo material. Temos que respeitar, né? Assim, quando você vê um governo, você tem que respeitar os deputados, né? Assim, estou falando de forma correta, né? Os ministros, né? O presidente, certo? Mas adorar mesmo, adorar e se entregar de alma somente a Deus. Então, sem cessar, né, o devoto puro, ele se ocupa no serviço a Deus 24 horas por dia sem parar. É esse o sintoma que você observa na pessoa que está conectada totalmente com Krishna, que está integrado, né, em essência com a divindade. Então a vida de um devoto puro, ela é moldada de tal forma que a cada minuto e a cada segundo ele se ocupa em alguma espécie de serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. O interesse do devoto é o interesse do Senhor Supremo. Isso que se chama unidade, né? Você se unifica com Deus nesse sentido de ter interesse igual de Deus, certo? Os interesses estão assim no mesmo nível. O devoto puro, ele não tem outro interesse senão de satisfazer o desejo transcendental do Senhor Supremo. Por isso que Krishna, né? O plano de Deus para todos nós é transcendental. Mesmo que aparentemente há uma manifestação fenomênica material. Então faz parte. Se você tem a sabedoria divina, você sabe por que tudo isso se manifesta, e é muito legal, né? É muito incrível. É a forma que Deus tem de despertar, né, a nossa cabeça dura. Então chega a hora que é tanto sofrimento que você já experimentou tanta coisa chamada prazer nesse mundo e você continua insatisfeita com esse vazio existencial, que tem que chegar a hora que você tem que realmente sair desse cinema cósmico, né? Sair desse filme que você está projetando, cheio de mocinhos e bandidos, e se render logo a Krishna e deixar ele te apresentar o mundo espiritual. Então, o serviço espontâneo ao Senhor Supremo é transcendental. Você faz isso por amor, né? Espontaneidade significa amor, né? Voluntariedade, ser voluntário em querer, né, voltar a Deus. Esse serviço, ele nunca é contaminado pelos modos materiais da natureza. Então são esses aí os sintomas do serviço devocional puro, que está livre de toda a contaminação material. Essa foi a explicação, né, dos versos 11 e 12 do Sr. Kapila Deva. Depois dele explicar o serviço devocional contaminado, ele explicou aqui o serviço devocional puro. E a partir daqui ele vai expandir esse serviço devocional puro, né, para entendermos essa explicação perfeita, certo? Então, para terminar aqui, eu vou ler de novo o verso. A manifestação do serviço devocional inadulterado ocorre quando a mente sente-se atraída de vez ao ouvir o nome e as qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, que reside no coração de todos. Assim como a água do Ganges
flui naturalmente rumo ao oceano, esse êxtase devocional, que nenhuma condição material interrompe, flui em direção ao Senhor Supremo. Todas as glórias a Sri Kapiladeva, a Sri Devahuti, Kardama Muni, a Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol.